voltando aqui, ele diz, olha, você diz, mas ele não tinha que ceder nada. Ele tinha a sua igreja, ele tinha a sua irmandade. Ele se tornou um fugitivo de sua igreja depois da sua conversão. Ele teve que correr, teve que fugir. E finalmente a sua própria igreja tirou a vida dele. Eles o mataram. Quer dizer, os religiosos, os judeus religiosos, né? A igreja dele. E nós descobrimos que ele era perseguido de cidade em cidade, foi apedrejado, quase morto uma vez e assim por diante pelos seus próprios irmãos. E ele disse, eu me tornei uma maldição para eles. Está escrito numa das cartas, não lembro onde, eu tenho me tornado uma maldição para eles. O profeta disse, ele não lhes desprezava, os fariseus, os saduceus. Paulo não desprezava eles. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele amava eles e ele queria lhes salvar. Não se isolar, mas ir até eles. Paulo não disse, agora eu vou me isolar, já que eles não querem. Não, eu vou até eles. Paulo se fez uma maldição, ele mesmo, porque era o Espírito de Cristo que estava nele, que foi amaldiçoado e pendurado em uma árvore pelo seu próprio povo. Então, Paulo, imitando a Cristo, ele também ele era considerado um amaldiçoado, ninguém gostava dele, ele era perseguido. E nós descobrimos e vemos a diferença entre este jovem, o jovem rico, o homem de negócio, e Paulo. Paulo teve que ceder, teve que abandonar sua educação, toda a sua teologia que ele tinha aprendido através dos anos e anos e anos de pesquisa e ensinamento. Ele teve que esquecer tudo aquilo. Ele disse aos coríntios, eu nunca vim até vós com palavras espertas e sábias, não é? Palavras polidas, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria do homem, mas tenho vindo até vós através do poder e da demonstração do Espírito Santo. Então, Paulo, uma das identificações de Paulo é que ele era um homem odiado, pastor. Nós estamos falando de apóstolo. Ele era um homem odiado. O profeta de Deus hoje, no mundo teológico, no mundo religioso, ele é um homem odiado, até hoje. Existe um ódio desenfreado em relação à pessoa do profeta de Deus, que é aquele homem que foi enviado para nós. E hoje nós estamos falando de apóstolo e nós vamos pegar o padrão aqui. O padrão ele é o apóstolo dos apóstolos e ele também se espelhou no maior apóstolo de todos, que é Jesus. Jesus é o nosso apóstolo mor. Ele é o príncipe de todos os apóstolos. E o próprio Jesus foi odiado, foi perseguido, foi mal compreendido. Então nós vamos começar a pegar por esse ângulo, né, pastor? Que apesar de Paulo ser tão fiel às Escrituras, como o profeta disse aqui no livro das Eras, que ele teve essa tríplice qualidade de que ele não se desviava da palavra, não é? Então, nós vamos ver que apesar de tudo isto, esses homens eram tremendamente odiados. E muitas vezes o povo de Deus, assim como o jovem rico, pensou nisso. Ele disse, para mim é muito. E o desafio da hora é este, pastor. Quando nós vemos o desafio do momento, todo mundo quer ser apóstolo. Mas quando você vê o desafio do momento, o que isso vai custar, muitos retrocedem.